Eu quero cumprimentar a todos, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu quero convidar a todos para que estejamos lendo a palavra de Deus. Eu lerei no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos de 5 a 8. Vamos ler. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Que Deus abençoe esta palavra lida para nossa edificação e consolo. Em meio à pandemia que estamos vivendo, há uma inquietação. Há certamente incertezas, pânico e talvez para muitos até desespero. Onde encontrar uma palavra de ânimo, de consolo e de esperança para cada um de nós? Onde, senão na própria palavra de Deus? Esta é a resposta que nós temos. É diante dos contrastes da vida que nós deparamos com a alegria em meio à dor. Ao abrirmos as Escrituras, particularmente aqui no Novo Testamento, estamos agora no Evangelho de Mateus. O evangelista Mateus apresenta uma bela narração a respeito dos acontecimentos ocorridos na manhã de domingo, o domingo da ressurreição. Aqui há palavras de estímulo, palavras que alegram e satisfazem o coração. Encontramos aqui, além de palavras de alegria e de regozijo, encontramos também palavras de ordem. Essas ordens, de acordo com a narração bíblica, elas foram dadas por Deus através de seu mensageiro angelical. E eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta hora sobre este tema: ordens dadas, ordens cumpridas. Há pelo menos 3 ordens que são apresentadas aqui nesse texto de Mateus. E a primeira ordem é coragem. Coragem. O versículo 5 deste texto que lemos, numa frase de destaque, diz assim: não tenham medo. Irmãos amados e amigos, aqui há uma expressão que contrasta com a situação das mulheres, com a própria situação dos guardas que estavam ali diante do túmulo, guardando, fazendo a segurança do túmulo de Jesus. Verificamos no versículo 4
quando a palavra de Deus diz assim: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Irmãos e amigos, a palavra que o anjo dirigiu às mulheres é como se ele estivesse dizendo o seguinte: mas vocês que vieram aqui em outra missão, ou com outra missão, não temais, não tenham medo. Aqui está um contraste visível entre aqueles que creem e aqueles que não creem. A missão daquelas mulheres, como discípulas do Senhor Jesus, era diferente daquela missão dos guardas. Do plano de embalsamar o corpo do mestre, uma mudança radical estava acontecendo ali naquela manhã de domingo. Agora, a atitude foi outra. Depois daquelas palavras dos anjos, sem medo e revestidas de coragem, foi a atitude daquelas mulheres. E essa é a ordem que também agora nós recebemos do Senhor nesses tempos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, esses tempos de pandemia. Coragem. Coragem. Essa é a palavra de ordem da parte do Senhor aos nossos corações. Coragem. É uma palavra de ordem que agora nós recebemos do Senhor nesses tempos difíceis que nós estamos passando. E eu quero aqui me reportar ao Antigo Testamento e lembrar do Salmo 27, o versículo 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você tem esperado no Senhor? Nós também recebemos esta ordem para que nós tenhamos coragem. Na dependência do Senhor, na direção do Espírito Santo, vamos continuar caminhando com coragem. E encorajando a outros também. Mas uma segunda ordem que nós encontramos aqui, que podemos aprender nesta hora, a segunda ordem é: comprovem. Comprovem. Diz a segunda parte do versículo 6, venham ver o lugar onde ele estava deitado. Foi o que o ser angelical disse para aquelas mulheres. Um convite, na verdade, encantador. Ele não está mais aqui, essa foi a declaração. Ressuscitou, como tinha dito. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, há também uma palavra de ordem para nós. Comprovem o testemunho das Escrituras. Essa é a grande primeira lição que nós aprendemos. Comprovem o testemunho das Escrituras Sagradas. Comprovem pelo testemunho dessas mulheres e também dos apóstolos. Comprovem. E comprovem através da sua própria fé e da confiança que nós temos em Jesus. Graças a Deus, ele está vivo, o túmulo está vazio. Não precisamos necessariamente fazer uma viagem longa, ir até Israel, até Jerusalém. Não precisamos ir até lá, diante do túmulo, para comprovar que está vazio. Não precisamos. Basta, primeiramente,
crer na palavra de Deus, basta ter fé que o Senhor Jesus ressuscitou. Ele mesmo declara no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, e ele nos ensina assim, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Comprovem e ensinem isto a outras pessoas. Comprovem que Jesus não está nem mais na cruz e nem mais no túmulo. A cruz e o túmulo estão totalmente vazios. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Mas uma terceira ordem que nós encontramos, que traz desafio para o nosso coração. A terceira ordem é: anunciem. Anunciem. A primeira ordem é coragem. A segunda ordem, comprovem. E agora a terceira ordem, anunciem. O versículo 7 deste mesmo texto de Mateus, a Escritura diz assim: dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E o desafio que eu quero deixar a você nesta hora é o seguinte: não permita que a descrença e que as afirmações dos ímpios predomine sobre a sociedade e nem muito menos sobre os nossos corações ou mentes. Especialmente neste momento de pandemia tão terrível pelo qual nós estamos passando, em que muitos charlatões estão aí se apresentando como também falsos profetas. Eles aparecem com mensagens enganosas, verdadeiros fake news. Precisamos tomar cuidado. É hora de obedecer às ordens do Senhor. Anunciar a verdade absoluta de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele veio ao mundo para morrer numa cruz, para pagar pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou. Glória a Deus por isto. Jesus ressuscitou. E somente ele traz esperança para este mundo em desespero. Ao olharmos para esta realidade que a palavra de Deus nos apresenta, é preciso, portanto, que nós estejamos cumprindo esta ordem da parte do Senhor. Anunciemos que Jesus veio ao mundo, que ele morreu para pagar pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou. Anunciemos. Igreja, irmãos e amigos, que nesse tempo de calamidades, continuemos cumprindo nossa missão ordenada pelo Senhor. Há ordens dadas e elas devem ser cumpridas para o nosso bem e também para o bem daqueles que ouvirão estas palavras de esperança e de consolo. Palavra que é tão clara na Escritura: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa derramar graça sobre a tua vida, a fim de que a cada dia, daqui para frente, que nós temos que enfrentar todos os obstáculos, estejamos certos de cumprir as ordens que são dadas pelo próprio Senhor na sua palavra, e que desta maneira nós sejamos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém.